alguns dos casos mediáticos que trouxeram ao público o debate sobre a importância dos denunciantes no combate à criminalidade e também da importância da sua proteção. Agora, há menos tempo, Pandora Papers, e aqui em Portugal também não posso deixar de referir o caso Rui Pinto, que continua a encher as parangonas dos jornais. Imagino que Ana Gomes também abordará esse assunto. Isto enquanto que a Diretiva Europeia sobre o whistleblowing deverá ser transposta pelos Estados-membros até 17 de dezembro deste ano e, por exemplo, em Portugal, ainda ontem falávamos disso, em Portugal não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Portanto, tem sido uma matéria bastante discutida nestes casos, no âmbito destes casos, mas não, de facto, como transposição e como é que isso vai verter-se para o papel. Já no Brasil, a figura da delação premiada existe desde os anos 90 e tem estado no cerne de investigações de processos, por exemplo, como o Lava Jato. Dou agora as boas-vindas aos oradores. Começo por Ana Gomes, a quem chama ao palco. Licenciou-se pela Faculdade de Direito de Lisboa, trabalhou como diplomata nas missões permanentes de Portugal junto às Nações Unidas em Genebra e também em Nova Iorque e nas embaixadas em Tóquio, Londres e também Jacarta. Depois de ter acompanhado o processo de independência de Timor-Leste, cumpriu 3 mandatos como membro do Parlamento Europeu, foi também membro das comissões especiais de inquérito sobre os voos da CIA, sobre o escândalo LuxLeaks e das comissões de inquérito sobre os Panama Papers e também sobre os Paradise Papers. Preside à mesa da Assembleia Geral da Transparência e Integridade, a Associação Cívica. Bem-vinda. Chamo também João Paulo Batalha, um dos fundadores da Transparência e Integridade. É licenciado em História, com minor em Sociologia Histórica e Política, da Universidade Nova de Lisboa, e atualmente é também consultor nas áreas da boa governança, transparência e políticas de combate à corrupção, além de colunista, conferencista, tratando temas ligados à integridade pública e também à participação cívica. A seguir, Adão Carvalho, a quem também convido a subir ao palco, é licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Económicas. Como magistrado do Ministério Público, exerceu funções essencialmente na área da investigação criminal. Atualmente é Procurador da República, no Juízo Central Criminal do Porto e também Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Bem-vindo. E a moderação vou entregá-la a Fernando Ramos, que é licenciado em Gestão, com pós-graduação em Administração Pública, Governance da Segurança, possui ainda o curso de Segurança e Defesa pelo Observatório Público, é vice-presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Inspeção Tributária e também inspetor tributário e aduaneiro na Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal. Desejo-vos um bom painel. Até já. Bom dia. Vamos então dar início ao segundo painel do dia de hoje, que tem como tema o whistleblowers e o combate ao crime económico e fiscal. Efetivamente, o crime económico e fiscal ataca de forma agressiva a sociedade e os cidadãos, quando a base tributável é menor do que a real, os governos têm tendência a aumentar as taxas de imposto sobre o rendimento dos que estão no sistema e a diminuir os serviços que prestam aos cidadãos, a qualidade. Importa, pois, discutir novas formas de combater com eficiência e eficácia os agentes deste tipo de crimes, no sentido de aplicar a justiça em tempo real e também em tempo real recuperar ativos que foram sonegados. Dou então a palavra ao João Paulo Batalha. Muito obrigado, antes de mais. Muito boa tarde aos que nos acompanham aqui presencialmente em Albufeira. Muito bom dia aos que nos acompanham ainda no Brasil. O desafio é falar sobre denúncias e proteção de denunciantes. Como foi dito, aqui em Portugal há uma diretiva comunitária em fase de transposição. Como habitualmente em Portugal, legislação relevante no combate à corrupção, no combate ao crime económico e financeiro é importada.
com, às vezes, alguma utilidade, muitas vezes com pouca utilidade, porque sem haver vontade política para, de facto, capacitar instituições, fazer reformas e pôr as coisas a funcionar, as reformas têm tendência a nunca surgirem e as leis acabam por ser tinta no papel. E, portanto, dado que a doutora Ana Gomes teve um papel relevante no Parlamento Europeu para criar a diretiva e o Dr. Adão Carvalho trabalha com a investigação criminal e com as questões de denúncias, deixo para eles, se quiserem, uma análise mais específica sobre os méritos ou deméritos da legislação. E o que eu gostava de falar é das questões de vontade política e de cultura institucional. Porque hoje, em Portugal, seguramente, e não só em Portugal, fazer uma denúncia de crimes económicos ou financeiros, fazer uma denúncia de corrupção é dar um salto no precipício. E mais ainda, quando começamos a ter legislação, que em Portugal já temos, de garantias dos denunciantes, é um salto no precipício para o qual o Estado dá um falso paraquedas, uma ilusão de proteção que decorre de legislação que diz que as pessoas podem e devem ser protegidas, mas depois, na verdade, a proteção não lá está. E é sobre isso, fundamentalmente, que eu queria falar. Como já foi referido, temos assistido nos últimos anos a uma quantidade gigantesca de novas revelações de escândalos económicos, fiscais, de corrupção. Eu fui... Neste slide tentei enfiar vários, mas nós já começamos a perder as contas. Eu acho que estamos a chegar a uma fase que se arrisca a ser contraproducente do ponto de vista da opinião pública, em que cada novo escândalo já nem nos indigna, só nos enfada e solidifica a ideia de que isto é mesmo assim, que não há nada a fazer e que as coisas não vão mudar. Mas o papel dos denunciantes em cada um destes casos foi fundamental, não só para revelar indícios suspeitas de evasão fiscal, de fraude fiscal e, portanto, de condutas por parte de pessoas específicas que podem ter relevância criminal, mas, sobretudo, estas revelações têm revelado gritantes falhas dos sistemas legais, dos sistemas regulatórios, gritantes falhas de política pública. E essas falhas têm tradução nestes escândalos, na narrativa que se faz depois destes escândalos de que muito disto é legal, como se fosse essa uma justificação útil, e o cidadão comum fica depois a pagar os custos. E, de facto, há custos brutais dos mecanismos de, digamos, batota fiscal, para não estar a usar nenhuma tipologia jurídica. Estes cálculos foram feitos pela Tax Justice Network, que faz a estimativa dos custos de práticas fiscais abusivas. E, de facto, muitas das práticas fiscais abusivas são legais. Eu espero não me ter enganado na terminologia, porque em Portugal, quando falamos de milhares de milhões, no Brasil se fala em bilhões, e, portanto, o nosso bilhão é o trilhão brasileiro. Os custos, como estava a dizer, são brutais, 427 mil milhões ou bilhões de dólares anuais, 368 mil milhões de euros, e Portugal e o Brasil, dentro desta estimativa da Tax Justice Network, respondem por 5% aproximadamente do total de perdas por práticas fiscais abusivas, 901 milhões de euros no caso português, quase 13 mil milhões no caso brasileiro. E, portanto, de facto, nós temos sistemas fiscais que estão, em grande parte, desenhados para permitir este tipo de fugas e este tipo de abusos, que depois, obviamente, penalizam os cidadãos que não podem fugir aos impostos e que os pagam mais caros por causa disso, quer na fatura fiscal que eles próprios têm que pagar, quer na inexistência ou má qualidade de serviços públicos. E, portanto, a defesa nestas questões não é porque é que este tipo de operações são... Não é dizer que este tipo de operações são legais, é perguntar porque é que este tipo de operações são legais. Porque estamos perante não só mecanismos
de otimização fiscal, estamos verdadeiramente num quadro global, e estes escândalos têm revelado isso, de privatização da legalidade e de privatização da soberania, em que pessoas com recursos suficientes, os milionários e os mais poderosos, conseguem não só escolher, independentemente do sítio onde vivam, os impostos que pagam, mas escolher qual é a lei que se lhes aplica. E, portanto, isto é um produtor gigantesco de desigualdades fundamentais que têm que ser discutidas, não só no plano, enfim, da aplicação da lei, da investigação criminal ou fiscal, mas da política pública, porque são questões absolutamente fundamentais, e elas só podem ser discutidas se nós tivermos acesso a dados e se nós tivermos a capacidade de ter pessoas com conhecimento dos mecanismos, das práticas, dos intervenientes, poderem fazer denúncias, suscitar discussão pública, suscitar investigação criminal. Portanto, o papel dos denunciantes no combate a esta desigualdade institucionalizada é fundamental. E por isso temos que pensar quais são os obstáculos que existem à eficácia das denúncias. Estou aqui a mostrar-vos um quadro de um estudo que foi publicado agora mesmo, há coisa de uma semana, feito para a realidade portuguesa, sobre as percepções e as atitudes, no caso dos portugueses, em relação à corrupção, já no contexto de crise económica e financeira. E estes dados têm-se mantido até relativamente estáveis ao longo dos anos. Questionaram os cidadãos sobre qual seria o maior obstáculo à denúncia de corrupção. Porque em abstrato toda a gente diz que a corrupção deve ser denunciada. Em abstrato todos somos denunciantes. No concreto, não somos. E não somos, e isto mostra porque há uma convicção de que as denúncias não dão em nada, em primeiro lugar, de que não compensa o tempo e os custos, ou seja, que o denunciante se expõe e, portanto, tem que ter, digamos, arcabouço para os custos legais, económicos, laborais, morais, sociais, etc. E, portanto, não admira que as primeiras respostas, como os primeiros obstáculos identificados, sejam a convicção de que a denúncia vai ser inconsequente, de que nada se vai fazer, de que a pessoa se está a expor e isso não compensa o tempo e os custos, e o receio de sofrer represálias. Ou seja, o que estes dados nos dizem é que sem confiança não há denúncias. Sem confiança nas instituições e na capacidade das instituições atuarem, sem confiança na solidez das proteções que são dadas aos denunciantes. E isto é fundamental. Estou aqui a citar o John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos e um dos pais fundadores dos Estados Unidos, e dizia ele, de facto, o obsta principis, cortar os rebentos do poder arbitrário na raiz, é a única máxima que poderá alguma vez preservar as liberdades de qualquer povo. E, portanto, ele estabelece aqui um princípio dinâmico na relação entre os cidadãos e os líderes de um país, porque reconhece que se... era um pouco, aliás, a resposta que o professor Paulo Moraes estava a dar há pouco. Se os cidadãos cedem demasiado espaço aos seus próprios líderes políticos, o povo enfraquece, torna-se, como ele diz, menos firme, animado e virtuoso. Os pretendentes ao poder tornam-se mais numerosos e mais corruptos. Os círculos de dependência alargam-se, até que qualquer noção de virtude, de defesa do interesse público, se perde por completo. Isto para dizer que a denúncia de crimes de corrupção ou de crimes de criminalidade económica financeira também vive nesta dinâmica. Se o crime económico ou financeiro é demasiadas vezes um crime de poder e um crime dos poderosos, ou um crime protegido pelo poder e pelos poderosos, fazer uma denúncia desse crime é contrariar esse poder. E, portanto, o incentivo do poder para criar os mecanismos que permitem limitar-se a si próprio é zero. E, portanto, não há vontade política para criar verdadeiros mecanismos de incentivo à denúncia e de proteção aos denunciantes. O que se foi conquistando, nomeadamente com a diretiva comunitária, é o resultado dos escândalos públicos que surgiram, portanto, do trabalho dos denunciantes, que finalmente obrigaram os responsáveis políticos a fazerem alguma coisa.
Como vimos, todos estes leaks, revelações de interesse público têm, na verdade, caras por trás. Algumas são conhecidas, outras não são. Falou-se especificamente no Rui Pinto, que aqui está, é o denunciante dos Luanda Leaks, que foi o escândalo que permitiu, finalmente, que em Portugal, ao fim de muitos anos e de muitos avisos, nomeadamente pessoas como Ana Gomes, se começasse a desmantelar um império corrupto de Isabel dos Santos, enquanto as autoridades eram alertadas muito pela proteção política de que estas elites angolanas viviam em Portugal, nada se fez. Foi preciso um escândalo de repercussões internacionais para verdadeiramente as coisas mudarem. Outros dois denunciantes, Hervé Falciani e o Antoine Deltour, que estão também por trás de revelações de enormes escândalos de criminalidade económica e fiscal, e que foram todos estes três denunciantes e, enfim, dezenas e centenas de outros que poderíamos citar, perseguidos em tribunal por revelarem segredos, por alegado roubo de dados e de informação e, portanto, hoje em dia, fazer denúncias de crimes económicos e financeiros é um trabalho para heróis. E nós podemos e devemos celebrar estes heróis, mas o problema é que se um sistema de política pública está dependente de heróis, então estamos muito mal encaminhados, porque as pessoas não têm tendência a ser heróis e, quando são heróis, tendem a ser heróis ocasionais. Alguém muito corajoso pode entrar num prédio em chamas para salvar um bebê que está lá dentro, mas se nós pedimos que a nossa denúncia e o nosso heroísmo defina o resto da nossa vida, em que as pessoas tenham que passar anos e anos a tentar fugir à prisão ou sob proteção policial pelas denúncias que fizeram, estamos, obviamente, muito mal servidos. Este é o meu exemplo favorito de proteção de denunciantes. O senhor é o Mark Felt, que foi diretor adjunto do FBI e que, mais de 30 anos depois do escândalo do Watergate, que levou à admissão do presidente Nixon, revelou-se por sua própria decisão, finalmente, aos jornalistas, com esta frase: "Eu sou o tipo a quem chamavam o garganta funda". E, portanto, a proteção do anonimato é absolutamente fundamental em qualquer mecanismo de proteção de denunciantes. Ela tem tido algumas resistências, nomeadamente pelas pessoas que dizem que um acusado tem o direito de confrontar o seu acusador. Eu diria que tem o direito, e tem seguramente o direito, de confrontar a acusação. A proteção dos denunciantes tem que garantir mecanismos de anonimato. Este é um dos primeiros pontos que está felizmente consagrado na diretiva. Mas esta cultura de proteção da denúncia tem que ser solidificada e em Portugal temos alguns sinais preocupantes. Estou aqui a mostrar-vos algumas notícias de um caso em que, para investigarem uma violação de um segredo de justiça, o Ministério Público, se calhar a doutora Adão Carvalho pode querer contestar-me nisto, investigou os jornalistas, seguiu os jornalistas e acedeu às suas contas bancárias. Eu percebo que nós temos uma tensão entre a revelação de dados, ou até publicação de notícias, e a preservação de segredos de investigação, de segredos fiscais, etc. E estas questões têm que ser ponderadas. Este caso a mim preocupa-me, porque acho que acusar jornalistas, seguir os jornalistas, aceder às suas contas bancárias para proteger o segredo de justiça é, para usar uma expressão do meu avô Batalha, é rasgar uma nota de 100 para aproveitar uma de 20. E cria um desincentivo gigantesco ao exercício do escrutínio em sentido lato. E nós precisamos, de facto, de garantir bons mecanismos de escrutínio e bons mecanismos de proteção, porque o crime existe. Eu gosto muito desta fotografia do Dr. Ricardo Salgado, que é conhecido dos portugueses, não sei se é conhecido dos brasileiros, mas também devia, porque o Dr. Ricardo Salgado e o seu Banco Espírito Santo foram protagonistas em vários escândalos de corrupção no Brasil, o Petrolão, o Mensalão, toda a operação que envolveu a nossa Portugal Telecom e as participações que tinha na Vivo no Brasil e depois na Oi. Estamos perante um verdadeiro príncipe da corrupção luso-brasileira, que disse esta frase, foi citada depois na imprensa, numa reunião de uma coisa que se chamava o Conselho Superior do Grupo Espírito Santo, que era essencialmente ele e os vários membros da família, e esta frase foi dita numa reunião específica em que ele estava a explicar
alguns milhões de euros que foram distribuídos, nem ele quis saber, dizia saber por quem, num negócio que a doutora Ana Gomes também acompanhou de perto, de compra de submarinos em Portugal. E quando os membros da família lhe estavam a perguntar para onde é que estavam a ir tantos milhões, ele dizia, dizem que é preciso pagar a não sei quem, eu só vejo aldrabões à nossa volta. Pois, eu também vejo muitos aldrabões à nossa volta. O crime, este tipo de crime está de facto disseminado e, portanto, nós temos que pensar em mecanismos de proteção de denunciantes que têm esta garantia de anonimato em primeiro lugar, que protejam efetivamente as pessoas contra represálias laborais, sociais, como já disse, económicas. Em Portugal, uma das primeiras coisas que acontece a um denunciante, e o professor Paulo Moraes também tem alguma experiência disso, e a doutora Ana Gomes, é ser acusado de difamação, que é um crime e continua a ser um crime em Portugal. Portanto, muitas vezes é o Estado que atua contra os denunciantes porque disseram coisas desagradáveis de algumas pessoas. Já houve até um precedente numa coisa que nem sequer tem a ver com corrupção, em que o Tribunal disse que mesmo sendo uma alegação verdadeira, ela podia ser difamatória, num caso que envolveu, salvo erro, um clube de futebol, o Sporting. Portanto, até dizer a verdade se pode difamar, o que mostra que nós temos uma cultura de silêncio em que o problema não é haver crime nem haver abuso, o problema é falar-se disso. E, portanto, este muro de silêncio tem que ser quebrado. E, portanto, nós temos que garantir a segurança dos denunciantes, temos que ter a preocupação de examinar a denúncia mais do que o denunciante, perceber que uma denúncia, mesmo feita por maus motivos, pode ter mérito. Como se diz aqui em Portugal, às vezes zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades. E, portanto, não devemos ter uma atitude, diria, que vem de uma cultura judicial própria do Tribunal da Inquisição, em que o que se pretende é lavar a alma das pessoas e perceber o que é que lhes vai no coração. Um denunciante com más razões pode ser um denunciante útil e, portanto, nós temos que incluir nos mecanismos de proteção mecanismos de redução ou dispensa de pena que estão finalmente a ser discutidos aqui em Portugal, ou mesmo sem tabus, e este continua a ser um tabu em Portugal e vai continuar a ser um tabu em Portugal, recompensas aos denunciantes em função do ativo que for recuperado por via das denúncias, porque, de facto, a denúncia tem custos e estes custos pagam-se também no plano financeiro. Pessoas perdem o emprego, perdem o rendimento, vêem-se completamente isoladas até no seu círculo social. E, portanto, a questão é, há vontade política para fazer este trabalho? Eu, sinceramente, não sei, duvido. Vejo, apesar de tudo, como positiva que haja diretivas comunitárias para nós transpormos, mas, pela experiência até de diretivas anteriores sobre estas e outras matérias, quando se transpõem as diretivas sem vontade política, o que nós estamos é gastar tinta em cima de papel e as coisas depois pouco andam. E, portanto, é fundamental que esta discussão se faça e, não havendo a vontade dos políticos, tem que haver a vontade dos cidadãos. E, portanto, os cidadãos, as pessoas que andam no terreno a fazer investigação criminal ou os auditores tributários têm que ser absolutamente exigentes em garantir ferramentas legais e depois institucionais, mas isso é outra conversa, para fazerem o seu trabalho, porque, de facto, os aldrabões andam à nossa volta e é ainda demasiado desigual o combate contra esses aldrabões. Muito obrigado. Obrigado. Chamo agora a D. Carvalho para a sua exposição. Bom dia a todos, os meus cumprimentos a todos os que estão aqui presentes e aqueles que nos estão a acompanhar através das redes sociais à distância. Quero também aproveitar para agradecer aqui aos organizadores do 5º Congresso Luso-Brasileiro de Autoridades Fiscais pelo convite que me foi interessado para participar num tema que tem tanta atualidade. Temo que a minha posição sobre algumas das temáticas aqui abordadas não seja totalmente coincidente com os demais colegas de painel, mas peço desculpa por isso. Um contexto para o tema que estamos a trabalhar, que é do whistleblowers e o combate ao crime económico ou fiscal. Num contexto de uma economia cada vez mais global, onde os donos do capital não são aqueles que administram ou gerem os destinos das empresas e em que no seio organizacional se difundem complexos
e diversificados comportamentos desviantes e ilícitos que transcendem em muito aquele modelo tradicional de condutas suscetíveis de verificação na órbita organizacional e económica, determinar um reconhecimento da necessidade de as empresas adotarem programas de cumprimento normativo voluntário, compliance programs, de forma a prevenir, identificar e reagir antecipadamente contra desvios comportamentais nos seios das organizações. É neste contexto que surge o tema que hoje estamos aqui a abordar. Estes programas de whistleblowing são sistemas específicos de controle de violações que reivindicam a instituição de canais de denúncias adequados, eficazes e atentos à facilitação das comunicações e ainda suficientemente capazes de garantir o anonimato e o sigilo do denunciante de boa-fé, devem também estruturar-se de modo que seja capaz de prevenir a divulgações de informações imprecisas, infundadas, prejudiciais ou imbuídas de má-fé. Ademais, é imprescindível a divulgação adequada e a adoção de medidas que incentivem a notícia acerca de qualquer evento que afronta a política de compliance a partir de um sistema bem projetado para encorajar a denúncia. Nesta temática, eu iria distinguir aqui 3 categorias de denunciantes, porque entendo que isso, embora apareçam muitas vezes no mesmo contexto, acho que é importante fazer essa divisa. Assim, e numa primeira linha, temos ainda no âmbito quer das empresas, quer dos órgãos da administração pública, a criação de canais de denúncia de irregularidades ou práticas ilícitas, que deverá abranger não só os trabalhadores ou ex-trabalhadores, funcionários ou ex-funcionários, mesmo que a título precário, mas também a todos os que mantenham uma relação com a organização, como sejam os não assalariados que prestam serviço, os trabalhadores independentes, os contraentes, os subcontraentes e os fornecedores, porquanto estão numa posição privilegiada para chamar a atenção para as violações que testemunham. E é nesta matéria também a temática que nos leva aqui a estarmos reunidos, que tem a ver com a criminalidade fiscal. De facto, muitas vezes, na ótica das empresas, não são só os trabalhadores, e às vezes não são os trabalhadores que têm mais conhecimento, mas no domínio da criminalidade fiscal, que tem a ver com a própria organização da empresa, a sua estrutura, as sucessivas mutações com nomes diferentes, mas mantendo-se, em suma, a estrutura essencial e sendo a mesma ou as mesmas pessoas a controlar, é essencial prevermos aqui aquilo que são aqueles que normalmente contactam com a empresa, os fornecedores, os clientes e que conhecem desde sempre a estrutura da empresa e que, portanto, devem ter aqui também uma proteção e um incentivo a que denunciem práticas ilícitas que lesam em muito o fisco, que lesam em muito todos nós. Claro que para que existam essas denúncias é necessário um conjunto de garantias que a diretiva, que também aqui já foi falado, que elenca e que são essenciais para que isto possa, de facto, ter qualquer utilidade. Eu não falaria, porque algumas já foram aqui referidas, como o anonimato, mas é essencial, primeiro, que haja entidades independentes que possam receber, mesmo internamente, estas denúncias e as poder tratar e tramitar. Para além disso, é necessário que o próprio denunciante, ou quem decide denunciar, que seja informado ao longo de todo o processo do destino que vai ser dado ao mesmo que venha a ser arquivado por qualquer motivo. Para além disso, é necessário garantir contra eventuais retaliações que os denunciantes têm que ser necessariamente protegidos, porque senão não denunciam, têm que, de facto, ser-lhes concedida também proteção jurídica para que possam depois, quando vítimas de eventuais retaliações, poder se defender de forma cabal daquilo que estão a ser, do tratamento que lhes está a ser prestado. Por outro lado, e também aqui já foi referido, a propósito das difamações e outro tipo de crimes que quem denuncia
pode, ao fazê-lo, ou ter que recorrer à prática de crimes, como o acesso a documentos da empresa onde trabalha ou do organismo público onde trabalha, ou eventualmente ter que poder ser confrontado com um processo por difamação, é necessário prever-se, ao nível da legislação, causas que permitam excluir, quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista depois penal, causas de exclusão da ilicitude do seu comportamento, que, sendo objetivamente ilícito, encontra aqui uma causa maior que adequada e que lhe permite não responder e não ser objeto de despedimento por esse facto. O importante é que não podemos abrir as portas à denúncia totalmente sem ter algumas cautelas. E a diretiva faz, na nossa perspectiva, bem ao exigir que para que tenha este tipo de proteção, os denunciantes devem ter motivos razoáveis para considerar que, atendendo às circunstâncias e às informações de que dispõem no momento da denúncia, os factos por si denunciados são verdadeiros, sob pena de cairmos naquilo que é a pura calúnia, a tentativa de danificar a própria empresa, de destruir e que, com certeza, não podem ser merecedores de qualquer tipo de tutela. Em Portugal, até o momento, dado que agora está no Parlamento, juntamente com aquilo que é o plano, as propostas relativas no âmbito do plano anticorrupção, até aqui o único instrumento legislativo nesta matéria que protegia os denunciantes era a Lei 19 de 2008, de 21 de abril, que era uma forma muito ténue e embrionária de proteção dos denunciantes, porque não davam especiais garantias, mas já previam aqui algumas, designadamente o anonimato e a impossibilidade de serem vítimas de transferência quando estamos no seio da administração pública, em virtude de terem tido esse comportamento. A partir de 2015, houve uma alteração que foi efetuada nesta lei, permitiu ainda atribuir aos denunciantes beneficiarem do regime de proteção de testemunhas, que é um regime já de 99, e que permite que os denunciantes beneficiem de um conjunto de garantias, como anonimato, a possibilidade, se prestarem depoimento, de o poderem fazer fora do local à distância, com a ocultação de voz e imagem. Havia também, disperso por outros diplomas, como o Código de Trabalho, a propósito da proibição de assédio, também aqui alguma proteção aos denunciantes, mas, de facto, só com a diretiva comunitária está atualmente em discussão na Assembleia da República a proposta 9114, que transpõe para a ordem jurídica portuguesa o conteúdo da diretiva e que visa estabelecer um plano adequado de proteção aos denunciantes. A nossa grande dúvida é se, de facto, o legislador não vai mais à frente do que aquilo que a realidade poderá depois assegurar. Não tenho dúvidas que esta diretiva vai ser transposta, não sei se no terreno existem condições, ou a breve prazo teremos condições para assegurar o pleno funcionamento da diretiva e sem o qual este regime de denúncias, que é essencial, não numa perspectiva de delação, digo, mas numa perspectiva de responsabilização, ainda numa fase anterior ao processo crime, de responsabilização de todos os que trabalham e interagem com uma organização económica, de contribuir para este sentido ético e de responsabilidade e de luta contra estas práticas desviantes. Para além destas situações que, na nossa perspectiva, são essenciais, porquê? Porque permitem, de forma ainda muito cedo, se existir esse tipo de denúncia, permite, quer internamente ainda se tomarem medidas no sentido de solucionar e intervir perante esta conduta desviante, mas permite também às autoridades criminais, ao Ministério Público e a quem tem o encargo da investigação criminal, de muito mais cedo ter conhecimento da ilicitude, do comportamento ilícito e poder atuar,
diminuindo desta forma o tempo que vai entre a prática dos factos e aquilo que é depois a reação criminal, e que hoje também é um tema em discussão e que é um tema de reflexão que também tem que ser no Ministério Público, no sentido de encurtar esse tempo que é excessivo. Outra situação diferente tem a ver com aquilo que é considerado como o direito premial, que é a valoração positiva do comportamento dos comparticipantes no crime, coautores ou cúmplices, no sentido de colaborarem com a investigação, quer ainda antes do seu início divulgando a atividade criminosa, quer já em momento posterior durante a investigação, desde que essa investigação seja relevante. Essa colaboração, ao contrário do que muitas vezes circula, já existia dispersa por vários diplomas, quer na lei de tráfico de droga, quer na lei do combate à corrupção, quer dos crimes praticados por titulares de cargos políticos. Já havia vários sistemas que, de certa forma, permitiam a dispensa ou a atenuação especial da pena para quem colaborasse na investigação, sendo coautores ou coparticipantes no crime. Agora está em discussão, a propósito também deste pacote anticorrupção, a possibilidade de aplicação um regime que, não obstante ser tendencialmente uniformizado na proposta existente, para nós peca porque era a altura ideal para existir um sistema unificado em termos de direito penal português. Ou seja, era importante que fosse no Código Penal introduzido um sistema uniforme de direito premial, reconhecendo-lhe as suas vantagens, mas não como está a acontecer, que vai ser introduzido a propósito dos diplomas que abordam a criminalidade relacionada com a corrupção, mas que, quanto ao resto, vai continuar disperso por vários diplomas que se vão manter e não se aproveita, por exemplo, para introduzir outro tipo de legais de crime, como os crimes fiscais, as burlas qualificadas, para cuja investigação, pelo tipo de crime que está em causa, também era essencial existir uma solução deste género. Por fim, e aqui claramente mais em discordância com os anteriores, com os meus colegas aqui de painel, que é os casos que eu costumo apelidar de IRP, que são os casos Rui Pinto. Sem entrar na situação em concreta, porquê? O que é que está aqui em causa? É um indivíduo, e isto não estou a falar do caso em concreto, mas situações deste género, é um indivíduo que de forma ilegítima acede a um sistema informático alheio e obtém informações desse mesmo sistema que acarretam responsabilidade criminal para outras pessoas, sejam elas singulares ou coletivas. Esta pessoa não é comparticipante no crime. Também não tem, como referi no início, qualquer relação com a pessoa singular ou coletiva que está em causa e que terá praticada essa atividade ilícita. A questão é, poderá esse facto de, através da sua atividade criminosa, ter contribuído para a divulgação pública de crimes praticados por outras pessoas, ser causa de exculpação, ou seja, ser causa legitimadora que lhe exclui a responsabilidade criminal? Se analisarmos mesmo aqui, aproveitando que estão cá também colegas brasileiros, mesmo no sistema da delação premiada, tal não é possível. Um hacker que acede a um sistema informático, não sendo comparticipante no crime, não pode beneficiar do regime da delação premiada. A ser assim, estaríamos a encontrar a fórmula para os criminosos conseguirem escapar à punição. Bastava fornecerem provas da prática de crime por outra pessoa para saírem impunes dos crimes por si praticados. A título de exemplo, bastava que numa busca a alguém que se dedicou à prática de crimes de furto, fosse encontrada prova de um crime praticado por um terceiro. Será que isto era suficiente, seguramente um crime de abuso sexual de crianças ou de pornografia de menores através de DVDs que fossem encontrados nessa casa? Será que por isso este indivíduo devia merecer não ser responsabilizado penalmente? É que a atividade dos hackers constitui uma grave ameaça à liberdade, segurança e economia dos Estados,
mas também aos interesses individuais de cada um de nós. Este crime de acesso ilegítimo é, pois, um crime grave com uma elevada danosidade social. E, a propósito deste tema, termino com um provérbio popular que diz que um crime não justifica o outro. Ou seja, nem sempre os fins justificam os meios. E aqui era o Estado, ao permitir isto, a permitir a prática de crimes, compensando estas pessoas com, designadamente, a possibilidade de beneficiarem dos regimes de proteção dos denunciantes ou regimes com participantes nos crimes, do direito premial. Aliás, a beneficia-se enquanto hacker e enquanto integrado numa rede que se dedica ao acesso ilegítimo a sistemas informáticos de terceiros, colaborasse, e aí sim deve beneficiar desse direito premial, para desmantelar, para que a investigação possa ser feita a quem se dedica a este tipo de práticas ilícitas. O tempo tentei abreviar ao máximo e, como restam 2 minutos, vou só dizer aqui alguma coisa sobre o que o João Paulo Batalha referiu a propósito do crime de difamação de que estão acusados os jornalistas. A questão é que o legislador, no Código Penal, permite que eles que cometam um crime de violação de segredo de justiça. Permite não, diz que nem é preciso ter acesso direto. Basta que divulguem essa informação para cometerem o crime. Não é o Ministério Público nem os juízes que legislaram e criaram e definiram o conteúdo do crime de violação de segredo de justiça. Por outro lado, criar um crime e dizer ao Ministério Público que não deve fazer nada, sendo que tem a responsabilidade de cumprir o princípio da legalidade e, portanto, perante a notícia de um crime, nada mais pode fazer que não seja investigar, e tem que investigar de forma cabal. Aqui é um problema de equilíbrio. Ninguém põe em causa a liberdade de imprensa, mas se ela é um valor essencial, cumpre ao legislador, ao Estado, encontrar o equilíbrio, e se entender que o valor da liberdade de imprensa nestas situações é superior àquele que está tutelado pelo crime de violação de segredo de justiça, então é o legislador que tem que, em sede de definição do tipo legal de crime, resolver o problema, e não como acontece noutras situações, é que deixa, quando acontece alguma coisa, quando acontece algum escândalo público, como aconteceu recentemente, diz que são os tribunais, logo aparecem publicamente a dizer que são os tribunais os responsáveis por aquilo que acontece, em vez de assumirem as responsabilidades que são prévias e que são dos próprios. Muito obrigado pela vossa atenção e estou disponível depois, em sede de debate, para alguma questão. Obrigado. Obrigado, Adão Carvalho, pela intervenção. Chamo agora a doutora Ana Gomes para fazer a sua intervenção. Muito obrigada pelo convite que me foi dirigido pelo Dr. Nuno Barroso para estar aqui, e é de facto um prazer poder discutir estes temas e ter beneficiado da discussão dos anteriores painéis com os participantes portugueses e brasileiros. Eu acho que a troca de experiências entre Portugal e o Brasil pode ser da maior utilidade, designadamente para a justiça e para a justiça no combate ao crime financeiro e fiscal, porque sabemos, estamos a ver, que há muita imbricação na criminalidade nesta matéria nos dois países. Aliás, isso acaba de ser confirmado pelos Pandora Papers, que entre outros casos que já revelou, demonstrou a conexão entre os esquemas da Odebrecht a subornar políticos venezuelanos e tudo o dinheiro, o circuito da lavagem do dinheiro a ser feito através de Portugal, concretamente através do BES e via as suas ramificações em Miami, na Madeira, etc. E, obviamente, não é caso único.
portanto, muito mais teremos a apurar através das sinergias que se possam desenvolver entre aqueles que querem dar combate ao crime fiscal e económico e financeiro em Portugal e no Brasil. O tema que me propõe é justamente o dos whistleblowers, e porque no Parlamento Europeu tive o privilégio de poder, de facto, trabalhar na matéria na criação da diretiva dos whistleblowers, mas também através também do trabalho nas várias comissões de inquérito sobre os vários escândalos económicos e fiscais que foram rebentando a partir do chamado LuxLeaks. Também depois tirar lições e transpor para as diretivas que, entretanto, foram criadas ou que foram modificadas em função exatamente das lições que tirávamos dessas comissões de inquérito sobre esses escândalos e, em particular, as diretivas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo e as diretivas de combate ao crime económico e financeiro através do direito penal. Foi o caso de LuxLeaks que despontou o interesse do Parlamento Europeu pela proteção dos whistleblowers, porque, infelizmente, a experiência demonstra que o que acontece aos whistleblowers não é nada só serem despromovidos ou serem despedidos nas organizações de que eventualmente fazem parte e que eventualmente denunciaram, é, de facto, serem perseguidos, terem as vidas destruídas, e por muito mais do que prisão. E eu falei com muitos whistleblowers, alguns que continuam a ser perseguidos pelas organizações a que expuseram e pelos estados dessas organizações. Estou a lembrar-me concretamente do Rudolf Elmar, que é perseguido pelo banco que expôs na Suíça, o Julius Baer, e pelas autoridades da Suíça, porque, obviamente, aquilo que ele revelou põe em causa o modelo de organização do próprio Estado suíço, na proteção, portanto, dos esquemas nesta matéria. E foi, concretamente, os casos dos denunciantes dos LuxLeaks que foram a tribunal, eram 2 empregados de organizações e um jornalista, que foram a tribunal e foram condenados, que mobilizou a nossa atenção no Parlamento Europeu e que nos fez ver que o que havia em matéria de proteção dos whistleblowers na legislação europeia era muito insuficiente, designadamente na diretiva sobre os segredos comerciais, e que era preciso uma diretiva sobre whistleblowers, de proteção dos whistleblowers, e que procurasse uniformizar, porque havia sistemas muito diferentes na Europa. Havia países onde havia mais avanço na proteção dos whistleblowers e outros em que não havia proteção nenhuma, como era, no fundo, o caso de Portugal. Embora, como já foi dito pelo Dr. Adão Carvalho, houvesse alguma legislação, mas, de facto, era bastante incipiente e insuficiente. Como continua a ser, porque, de facto, ainda não temos transposta a Diretiva de Proteção dos Whistleblowers, que tem uma data para dezembro de 2021, portanto, deste ano, como data limite, mas veremos, portanto, o que vai passar-se. A Diretiva dos Whistleblowers visou, portanto, sobretudo, defender o interesse público, o interesse geral público, de proteger os denunciantes, porque sem denunciantes não temos exposição dos escândalos e dos esquemas que, de facto, o sistema tem permitido, tem engendrado, efetivamente. E portanto, esse foi o objetivo que presidiu à diretiva, e ela era suposta ser o mais abrangente possível, e abranger pessoas de dentro de organizações, que expõem, portanto, o que vêem dentro das organizações, mas também pessoas de fora.
foi porque os governos não quiseram que, de facto, não se incluiu pessoas de fora. Foi o Conselho que barrou o âmbito alargado que o Parlamento Europeu e a própria Comissão queriam para a diretiva dos whistleblowers. E, como sempre, no Parlamento Europeu, onde se faz, portanto, boa parte da legislação, não é, Portugal não é caso único de maneira nenhuma de, no fundo, estar a transpor a legislação nesta matéria, até porque, de facto, faz sentido que ela tenha um âmbito europeu. Como acontece no Parlamento Europeu, a certa altura, estando a aproximar-se o fim da legislatura, a questão era, iríamos ficar com o assunto na prateleira ou iríamos, de facto, conseguir pôr cá fora a diretiva? E, nessa medida, precisávamos do consenso do Conselho, onde se sentam os governos, e da Comissão, além do próprio Parlamento, e houve uma escolha estratégica de deixar cair a proteção dos whistleblowers de fora das organizações para termos uma diretiva que, de facto, pusesse já em novos termos mais eficazes a proteção dos whistleblowers. Isto foi assumido no Parlamento Europeu e foi assumido porque também consideramos que havia outras diretivas que já implicavam proteção dos whistleblowers de fora das organizações. E, concretamente, as diretivas do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A 4ª diretiva e depois, entretanto, a 5ª diretiva que estávamos a trabalhar, que acabámos essa diretiva praticamente ao mesmo tempo que a dos whistleblowers, a 5ª diretiva. Ora bem, e o que é que... portanto, isto foi aqui muito discutido em Portugal, sim, a propósito do caso de Rui Pinto. Rui Pinto, para os nossos amigos brasileiros que talvez não saibam, é o denunciante do Football Leaks e o denunciante do Luanda Leaks. O Football Leaks surgiu no contexto dos Panama Papers. Nós tínhamos, nessa altura, criada uma segunda comissão de inquérito que sucedeu ao LuxLeaks sobre os Panama Papers e houve audições sobre os Football Leaks. Eu não sonhava que Rui Pinto, que um português, fosse a fonte dos Football Leaks e foi no contexto, portanto, dos Panama Papers. E eu refiro aqui aos Panama Papers porque os Panama Papers são muito importantes, é que até hoje não sabemos quem é o denunciante dos Panama Papers. É um tal John Doe, pseudónimo. Mas isso não tira a relevância, a importância da informação que os Panama Papers puseram no exterior e que deram origem a vários procedimentos judiciais e de recuperação fiscal de várias autoridades por todo o mundo, para além de outras consequências políticas. Portanto, independentemente de quem seja o denunciante, há que olhar para a relevância da denúncia. E é isso que aqui não aconteceu em Portugal. Porque quando os Football Leaks saíram, houve a ação de autoridades em Espanha a recuperar milhões, por exemplo, de conhecidíssimos futebolistas, até portugueses, na Holanda, na França, por todo lado, exceto em Portugal. Ninguém ligou nada, e não é por acaso. Em contrapartida, ligou-se a uma queixa de uma empresa que não tem sequer sede em Portugal, que tem sede em Malta, e por Cose, chamada Doyen, e eu fartei-me de perguntar, e até hoje pergunto, o que é a Doyen? Porque qualquer pequena investigação sobre o que é a Doyen me permite identificar aquilo que o próprio Congresso americano concluiu, que tem por trás uma organização criminal do Cazaquistão. Mas foi a essa que as autoridades portuguesas deram atenção, e não às denúncias feitas pelo whistleblower Rui Pinto, não obstante ele ter feito, de facto, mesmo antes das denúncias públicas expostas através do jornal Der Spiegel, N denúncias pelos canais para as denúncias anónimas que o Ministério Público Português tem, a PGR tem. E ele viu que nada estava a acontecer. E aqui estou eu, que faço denúncias que não são anónimas, e também farto-me de ver as minhas denúncias caírem em saco roto. E até o próprio governo faz denúncias e entrega às autoridades judiciais
determinados casos, ainda ontem tivemos aqui o Dr. Rocha Andrade, quando era Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, entregou às autoridades judiciais, à PGR, a investigação sobre o chamado apagão fiscal. E alguém tem alguma notícia do que é que se passou até hoje? Não. Não tem. Eu não tenho. E sou assistente no processo. E aqui há um tempo escrevi à Sra. Procuradora-Geral da República, há mais de um ano, a dizer que não podia, sendo assistente do processo, não podia falar do que via, mas podia falar do que não via. E o que não via era a investigação. Eu sei que há imensos problemas de falta de quadros, de capacidades, etc. E sei que é um problema real com que se defronta a nossa justiça, mas sei que, quando há vontade, determinação de ir atrás da corrupção, dos esquemas, vai-se. E neste caso não se foi porque não havia. Não houve até hoje, pelos vistos. Ora bem, portanto, nem é preciso serem denunciantes anónimos ou de cara ou com assinatura. É o próprio governo que faz a denúncia e nada acontece. Voltando à diretiva dos whistleblowers, foi, portanto, uma escolha estratégica deixar de fora os whistleblowers de fora das organizações e deixámos-los de fora, portanto, no entendimento que, de alguma maneira, eles estavam cobertos pela, nessa altura, 4ª diretiva contra o branqueamento de capitais, que em breve iria ser sucedida pela 5ª, que entrava, entretanto, em vigor. Ora bem, a 4ª diretiva e a 5ª diretiva tem um artigo 38 que diz o seguinte: os Estados-membros asseguram que as pessoas, incluindo os funcionários e representantes da entidade obrigada que comuniquem suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, quer internamente, quer à UIF, são devidamente protegidas de quaisquer ameaças ou atos hostis e, em particular, de medidas laborais desfavoráveis ou discriminatórias. E a versão em inglês deste artigo 38, da 4ª diretiva, que é exatamente igual na 5ª, diz: Member States shall ensure that individuals, including employees and representatives of the obliged entity, por aí fora, são protegidos, etc. Ora bem, aqui está claro que isto não se aplica apenas às pessoas de dentro das organizações, as tais que estão envolvidas neste including employees, ou incluindo os funcionários e representantes. Isto aplica-se a todas as pessoas que façam denúncias sobre as suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. Portanto, que elas devem ser protegidas. Há um dever dos Estados de proteger essas pessoas. Eu sei que isto foi mal transposto em Portugal, como aliás acontece frequentemente. Não é por acaso que o Estado se demite de... Eu sou funcionária pública, sempre fui toda a minha vida, de usar os seus funcionários públicos para defender os seus interesses. Frequentemente faz cada vez mais subcontratação a escritórios de advogados, Big Four, etc., para lhes fazerem até as leis e as transposições das diretivas europeias, e depois acontecem mamarrachos, como é o caso da tal Lei 58/2020, que é suposta amalgamar duas diretivas, a diretiva, exatamente, do Parlamento Europeu, que transpõe a diretiva do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e a diretiva, que é a diretiva 218/843, a 5ª, e a diretiva 218/1673, que é exatamente uma que procura melhorar o combate ao branqueamento de capitais através do direito penal. E aparece, portanto, um aborto com umas distorções que eu acho que não são por acaso. E, concretamente, no artigo 36 desta dita lei, que amalgama duas diretivas, este dever dos Estados de proteger quem denuncie aparece transformado no... As entidades obrigadas abstêm-se de quaisquer ameaças. Portanto, o dever dos Estados não está cá. O que cá está é as entidades obrigadas têm que se abster de quaisquer ameaças, atos retaliatórios ou hostis em relação aos seus funcionários. E os colaboradores que se veem objeto dessas medidas podem apresentar queixa, podem intentar ação cível, etc. Isto
isto é, completamente frustrar, mudar o sentido da vontade do legislador ao nível europeu, que está na diretiva. E eu gostava de saber quem foram os artistas, entre aspas, que foram e a que preço foram contratados pelo Estado para fazer esta transposição e esta amálgama das duas diretivas. Enfim, ainda agora, nestes dias últimos, eu vi que o Estado português teve uma brutal, humilhante rejeição pelo Tribunal-Geral da União Europeia, conduzido, portanto, pelas mãos de uns advogados contratados, para tentar ir defender o indefensável. É que, face à decisão da Comissão Europeia de obrigar o Estado português a ir recuperar milhões que deu em borlas fiscais na Madeira, na Zona Franca da Madeira, em esquemas, no fundo, que a Comissão considerou que eram auxílios de Estado ilegais, o Estado não só não foi recuperar esses milhões para o erário público português, como foi tentar, fazendo o papel da Irlanda em relação à Apple, acusar a Comissão de ter indevidamente obrigado o Estado a ir recolher esses milhões. E claro que levou uma sólida e humilhante negativa do Estado do Tribunal-Geral da União Europeia. E, mais uma vez, gostava também de saber quanto é que o Estado pagou a estes artistas que foram defender o indefensável em nome de todos nós, para Portugal se furtar à obrigação de ir recuperar milhões que indevidamente deu a beneficiários da Zona Franca da Madeira. Bom, li-vos isto da diretiva e esta discrepância que há, e estou-vos a dizer que não me admiraria que, quando a Comissão Europeia vier a estudar a forma como Portugal está a aplicar a 5ª Diretiva contra o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo, conclua aquilo que já concluiu sobre a 4ª, é que Portugal, e a avaliação é de fevereiro de 2021, deste ano, Portugal é um dos países, juntamente com a Alemanha e a Roménia, a quem a Comissão ordena que corrija a aplicação da 4ª Diretiva, a transposição da 4ª Diretiva. Quando chegar à 5ª, mais tem que fazer, e sem dúvida que esta relativa à proteção dos whistleblowers deverá ser uma delas. Enfim, sabemos que a própria Diretiva de Proteção do Whistleblower, como eu há bocadinho já disse, e também já foi dito antes, ainda não está em vigor, está no tal pacote inserido na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, mas que ainda não saiu do Parlamento, não obstante o prazo concreto para a transposição da Diretiva dos Whistleblowers ser em dezembro deste ano. De qualquer maneira, no que toca ao caso Rui Pinto, é evidente que ele deve ser abrangido pelo artigo 38 da 5ª Diretiva sobre o branqueamento de capitais, que está em vigor em Portugal e em toda a União Europeia. Neste quadro desta proteção que obriga os Estados a proteger quem dá a informação. E eu não vou aqui entrar, poderei depois, se entenderem, em alguns aspectos que já foram evocados pelo Dr. Adrião Carvalho, porque de facto não é a questão ou só brevemente, não é a questão do acesso ilegal que está em causa, isto é, está certamente, é essa a obrigação do Tribunal que está neste momento a julgar Rui Pinto, é avaliar se houve de facto crime de acesso ilegal e, naturalmente, depois valorá-lo à luz de vários aspectos, incluindo, como foi dito pelo Dr. Adrião de Carvalho, da prática de colaboração que, entretanto, ele tem estado a ter com as autoridades. Mas é, de facto, o da consideração do interesse geral público que ele serviu ao fazer as denúncias que fez. E ao fazê-las, quer pelos canais anónimos, que pelos vistos não serviram de nada, quer pelos canais públicos a que ele teve que recorrer para que eles viessem
ao conhecimento da opinião pública e tivessem consequências, como tiveram indiscutivelmente, quer o Football Leaks, quer o Luanda Leaks, fora o resto. Portanto, hoje, ao nível europeu, estamos mesmo numa fase que tira consequências de tudo que até aqui se tem passado, que tira consequências das retaliações brutais que têm tido whistleblowers. E recordo que amanhã, 16 de outubro, fará 4 anos sobre o assassinato da jornalista e blogger Daphne Caruana Galizia em Malta, que era uma das fontes principais dos Panama Papers em Malta. E ontem mesmo foi aprovado no Parlamento Europeu um prémio com o nome dela. Na Comissão Europeia está a ser preparada, com o Parlamento Europeu, foi ontem aprovado o relatório que vai dar lugar ao processo de trílogo, portanto, negocial, entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu, para a criação de uma diretiva anti-SLAPP. SLAPP é o acrónimo inglês de Strategic Lawsuits Against Public Participation. A capital, portanto, os processos judiciais contra os denunciantes, os supostamente difamadores. A capital da indústria do SLAPP, em que há verdadeiros escritórios de advogados especializados, é Londres. Mas aqui em Portugal, alguns de nós, Dr. Paulo Moraes e eu, sabemos que há aí também uns especialistas. Sabemos de experiência direta que há aí mesmo uns especialistas. E, exatamente, hoje não é apenas a proteção dos whistleblowers, mas é, de facto, uma diretiva que impeça a utilização de meios judiciais para silenciar aqueles que denunciam a corrupção, a criminalidade económica financeira, outro tipo de criminalidade, consequências, por exemplo, ambientais, segurança alimentar, etc. E, portanto, a Comissão está neste momento a fazer já tem uma proposta, o Parlamento Europeu também tem a sua proposta, vai-se iniciar um trílogo, foi constituída uma organização, uma coligação anti-SLAPP a nível europeu, uma plataforma anti-SLAPP para apoio às vítimas deste tipo de ações e este é, portanto, mais um novo desenvolvimento que, sem dúvida, vai complementar o objetivo da proteção do whistleblowers, que está, no caso concreto da criminalidade económica e financeira, plasmada nessa diretiva de proteção dos whistleblowers, que ainda não transcrevemos em Portugal, mas plasmada também nas já bem transcritas e aplicadas diretivas contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. E eu termino dizendo que aqui estamos, eu não fui tomando atenção aos slides, peço desculpa, mas aqui tem justamente os dados sobre esta plataforma CASE, Coligação Anti-SLAPP Europe, onde pessoas como o Dr. Paulo Moraes e eu nos devemos inscrever para contar os nossos casos concretos e poder justamente beneficiar deste apoio, porque este não é um problema apenas nacional, é um problema global e de facto, a percepção é que é fundamental, de facto, proteger quem denuncia. E eu terminaria lembrando que a diretiva de combate ao branqueamento de capitais, as diretivas de combate ao branqueamento de capitais, não são apenas, e muita gente aqui em Portugal em particular procuram minimizar o impacto dessas diretivas, como se fosse uma coisa, enfim, corriqueira. Isto tem a ver com o funcionamento do sistema económico e financeiro global. Não, mas é que elas são também de combate ao financiamento do terrorismo. E ao todo o tipo de criminalidade organizada associada ao financiamento do terrorismo. E esta é uma das razões porque nós temos absolutamente que exigir
aos governos e às autoridades públicas que sejam absolutamente sérias e rigorosas na aplicação destas diretivas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Gomes. Vamos então abrir agora um espaço para debate, para quem quiser fazer alguma questão. Ora, bom dia. Vou ser o chato do costume, mas deixem-me só fazer uma pergunta, será para os três, que é que nós, em relação à investigação criminal fiscal, temos sempre também algumas dúvidas. É o que é que se faz quando a prova é obtida através de uma atuação que pode ser considerada como um crime, por exemplo, um caso de um hacker, se toda a prova que está aí recolhida e que foi denunciada por esse hacker, não está ela já toda contaminada e impedida de ser utilizada depois pelo Ministério Público numa acusação. Bom, o que se passa, não sei. Vou dizer o que eu acho, na minha opinião, que se devia passar. E já agora aproveito o Leia para fazer aqui também um outro comentário. Eu acho que nós temos em Portugal, antes disso, um sistema judicial verdadeiramente justo exige processos, normas processuais e respeito por essas normas processuais. Mas eu acho que nós temos em Portugal uma quase obsessão por uma espécie de pureza processual que é depois usada muitas vezes para precisamente impedir que se faça justiça e não ao contrário. E portanto, eu acho que o ónus em matéria de prova recolhida através de meios legais deve ser, e é um ónus que tem que haver ao Ministério Público, garantir que a prova é verídica. O problema de uma prova recolhida por um cidadão particular, ou por hacking, ou por outra coisa qualquer, é o risco daquilo não ser real, ser documentação forjada, por exemplo. E, portanto, deve haver uma garantia por parte de quem investiga e depois acusa de que aquilo que foi revelado, mesmo de forma ilegal, é verídico, corresponde à realidade dos factos. E, portanto, esse devia ser o ónus para levar ou não levar aquilo a tribunal e para ser ou não ser apreciado. E depois há a questão, o que é que se faz com alguém que recolheu prova ilegalmente. E isso, evidentemente, há aqui uma conciliação que é preciso fazer. Eu estou em desacordo com o Dr. Adão Carvalho, mas não estamos tão em desacordo como isso, espero eu. Ele disse, e eu concordo, um crime não justifica o outro. E eu concordo absolutamente. E acrescento que um crime não pode esconder o outro. E portanto, nós precisamos, na gestão destas questões, não tentar apenas seguir lá está, uma espécie de pureza processual que não existe, mas fazer uma conciliação do ponto de vista da eficácia e da inteligência processual. No caso específico do Rui Pinto, a crítica que eu faço é que, ao acusar primeiro, investigar e acusar primeiro as questões de violação de correspondência, isso prejudicou danos à eficiência da investigação das suspeitas que ele revelou, que são suspeitas de crimes com molduras penais superiores e com um dano maior. E, portanto, era necessário haver esta inteligência processual. E aqui podemos entrar numa discussão sobre qual é verdadeiramente o grau de autonomia do Ministério Público para decidir essas prioridades. Há uma lei de prioridades de política criminal, que não inclui crimes de violação de correspondência, mas inclui, enfim, cibercrime em geral, e inclui seguramente corrupção, lavagem de dinheiro, etc. E aqui é o último comentário, porque depois se discute se o Ministério Público pode fazer mais ou pode fazer diferente, ou se o problema está na legislação, e nós temos também este problema que é um problema de governança da justiça, que não temos uma separação suficientemente clara, ou temos uma má separação entre law e law enforcement, ou seja, nós não temos cadeias de responsabilização claras que nos permitam perceber quem é que responde porquê. E, portanto, é fácil depois todos empurrarem uns para os outros. Isso há um problema também de enorme dispersão legislativa, exatamente porque quando não há vontade política para fazer coisas, faça uma lei para se dizer que se fez.
mas nós precisamos de pensar no desenho do sistema do ponto de vista da eficácia e pensar no desenho do sistema nos mecanismos de aprendizagem. Como é que o sistema aprende com os seus próprios erros, como é que nós conseguimos ir melhorando a legislação e a aplicação da lei, e essa dinâmica de aprendizagem e de melhoria faz-nos imensa falta, porque senão estamos naquele panorama em que, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Sim, então. Vou ser muito telegráfico. Primeira questão, denúncia de alguém que teve acesso ilegítimo a factos. A denúncia, desde que contém um conjunto de factos suscetíveis de integrar a prática de um crime, é sempre válida. Quer seja anónima, embora a anónima exige mais, porque exige que sejam factos mais especificados, mais concretos, para não se andar a abrir processos só porque alguém resolve enviar para a Procuradoria-Geral da República um mail com um conjunto de factos manifestamente sem qualquer conexão e, portanto, tem que ser. Segunda questão, de quem comete um crime e no âmbito ou de uma busca é adquirida prova que foi obtida de forma ilegítima. Aí é discutível, eu tenho uma opinião. Até ao início da investigação, se a prova for obtida no âmbito de uma busca e o conteúdo que a mesma tem, dentro de determinados parâmetros, e salvo algumas exceções que têm a ver com proibições de prova, a mesma pode ser valorada. Porquê? Porque não foi a investigação que usou meios ilícitos para obter esse meio de prova. A partir do momento em que inicia um inquérito, aí o Estado estaria a usar a prática de crime para fazer investigação e, para mim, isso é manifestamente inconcebível e tem a ver com aquilo, os fins não justificam os meios. Terceiro ponto, o acesso ilegítimo, aquilo que é a atividade de hacker, é uma atividade criminosa que tanto vão retirar dinheiro às pessoas, como fazem todo um conjunto de comportamentos ilícitos. O facto de contribuírem para denunciando factos de outros, só por si, não deve ser merecedor, na minha perspectiva, sob pena do Estado estar a dar um sinal errado. É dizer, vão invadir sistemas informáticos de terceiros que, eventualmente, se descobrirem lá alguma coisa de relevante, não há problema nenhum. Estão safos, porque a lei vai-vos permitir fazer isso. Outra questão, só para terminar, tem a ver com a proteção dos arguidos. Nós temos falado de proteção de denunciantes, temos falado de proteção de testemunhas, e é um tema que não está bem tratado, que é difícil saber se aplica ou não as regras de proteção de denunciantes quando as pessoas são arguidas e a sua compatibilização com as regras processuais, designadamente o arguido ter que estar presente em audiência, discussão e julgamento, as regras da possibilidade e quando eles colaboram de forma relevante, quer seja dentro do processo, quer seja fora do processo. É saber em que medida e que medidas podem ser utilizadas para os protegerem, para eventualmente poder ser ocultada a sua identidade ao longo do processo, poderem prestar declarações com distorção de voz e de imagem, ou eventualmente até eventuais compensações pelo facto de estarem, ao colaborar, perder aquilo que é a sua atividade profissional ou a sua fonte de rendimento. Obrigado. Eu concordo com o que foi dito pelo Dr. João Paulo Bandeira e também pelo Dr. Adão Carvalho, de que, de facto, as autoridades que não podem fazer um uso ilegítimo da prova, mas o acesso à prova, embora possa ter na base um ato ilegítimo por alguém, não pode ser desconsiderado pelas autoridades, porque senão, na maior parte dos casos, não investigavam nada. Eu penso que aqui nós também temos, e eu penso que esse é o papel também de todos nós, cidadãos, e das ordens e das organizações representativas das diferentes categorias profissionais, de fazer, por exemplo, a denúncia de leis que são manifestamente destinadas a dar cobertura a esquemas, por exemplo, de branqueamento de capitais, de legalização do branqueamento de capitais, como foram os famosos RERTs.
Quer dizer, e ver sistematicamente agentes da justiça valerem-se dos RERTs para declarar prescritos ou não investigáveis crimes fiscais e outros, ignorando que, de facto, a matriz dos RERTs era profundamente iníqua, profundamente contrária aos objetivos da justiça e da lei, no fundo. Era uma perversão da lei. Eu sei que durante anos, por exemplo, o Ministério Público se bateu, e eu o apoiei, por ter acesso à informação dos RERTs. Eu sei que a própria autoridade tributária se bateu durante anos por ter acesso à informação dos RERTs que estava depositada no Banco de Portugal, e conseguiu-se que o Parlamento mudasse isso. Mas isto não se conseguiria se tivéssemos todos ficado calados e encolhêssemos os ombros e pronto, a lei acabou-se. Não, há leis que são injustas e iníquas e que impedem, de facto, a prossecução da justiça. E aqui, portanto, penso que deve ser o critério que se aplica concretamente ao tipo de prova que pode ser invocado que está contaminada, mas que a contaminação não foi feita pelas autoridades, não tiveram acesso a elas por meios ilícitos. Eu penso que, de resto, esta questão está resolvida na diretiva que há bocadinho citei, a diretiva 218/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre o combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, porque este era um problema que se punha, de facto, em vários países. Não sei como é que foi nesta parte transposta para Portugal, temos que ver. Só gostava de dizer que nós temos que encarar que hoje vivemos na era digital. Não há nada, nenhum setor da vida, não é só da economia, que não dependa do digital. E se o digital nos dá ferramentas extraordinárias para aos criminosos, desde logo, mas também às autoridades. E, portanto, nós temos que estar apetrechados e saber utilizá-las. E esse eu sei que é o grande desafio, o grande problema que afeta designadamente as organizações da nossa justiça, e não é por acaso que elas não têm os meios. Não é por acaso, obviamente. A era dos denunciantes, estamos a vê-las. Ainda na semana passada tivemos aquela senhora Frances Haugen, que foi do Facebook, que foi ao Congresso testemunhar. Nós não teríamos o RGPD se não tivesse havido as revelações do Snowden. Foi absolutamente fundamental. Se não tivesse também havido, por acaso, foi fundamental, o atentado de 2015 em França, no Bataclan e no Estádio de França. Porque o RGPD estava há anos a aboborar nas secretárias do Conselho, dos governos. E foi graças ao atentado que os governos quiseram, entretanto, fazer alguma coisa, quiseram passar aquela legislação sobre os chamados Passenger Name Records, portanto, as listas de passageiros, e o Parlamento Europeu fez um braço de ferro e disse: não aprovamos o Passenger Name Records enquanto vocês não aprovarem o RGPD. E foi à conta disso que nós conseguimos o RGPD. E hoje cá está, portanto, apesar de tudo, com todas também as insuficiências e as adaptações necessárias, a funcionar. Portanto, a ferramenta digital é essencial, os whistleblowers são absolutamente essenciais, e ter uma atitude adversa e de não explorar o grande potencial dos whistleblowers é, de facto, não querer fazer justiça. Obrigado. Mais alguma questão? Já cá tenho. É muito breve, é para o Dr. Adão Carvalho. Primeiro, saudar a coragem de carregar todas as iniquidades da justiça portuguesa neste painel. Portanto, saudar essa coragem de vir para este painel e carregar nos ombros toda a história da justiça portuguesa. Eu acho que a discussão absoluta entre aquilo que se deve fazer aos denunciantes é aquilo que torna difícil a discussão, sobretudo na política legislativa. A questão do denunciador acho que não se deve colocar
se deve ser totalmente absolvido da sua prática ou totalmente condenado. E, portanto, eu discordo daquilo que foi dito, de que um crime não justifica outro. Aliás, não sou eu que discordo, é a própria lei. Se nós tivermos um homicídio a ocorrer e se eu gravar esse homicídio, obviamente que abstratamente estou a praticar um crime de gravação ilícita, mas é a própria lei que, na ponderação dos valores da sociedade, me diz que há uma exclusão da ilicitude. E, portanto, a discussão aqui é mais sobre a ponderação dos valores, enquanto sociedade, que nós atribuímos ou não ao interesse público geral da informação que é objeto da denúncia. E, naturalmente, que, em função da gravidade e da prática ilícita que o denunciador praticou, perdoem a redundância, há de ser avaliado neste quadro que tem matizes várias na ponderação dos valores, aquilo que será a condenação desse denunciador. Mas a pergunta que lhe queria fazer é um pouco fora desta água. Nós que trabalhamos todos os dias na Justiça sentimos que, quer na estratégia da investigação, quer depois na acusação, a política que tem sido adotada dos megaprocessos acaba por tornar muito difícil conseguimos ver para além da cortina de fumo. Eu digo até que tenho dúvidas que em muitos julgamentos de megaprocessos os senhores magistrados tenham conseguido ler todos os documentos, tenham conseguido consultar todos os ficheiros digitais, porque reconhecidamente é uma tarefa herculeana. E eu tenho dúvidas que isto seja de facto uma política que nos ajude a ter mais justiça, uma justiça mais clara, mais célere, mas também mais verdadeira. E por isso o desafio que aqui lançava, e gostava de ouvir a sua opinião, é sobre isto. Se é caminho continuarmos a fazer megaprocessos, onde torna difícil a produção de prova, quer a testemunhal, quer a documental, e torna também difícil o trabalho dos advogados e de todos os magistrados. Muito obrigado. Muito obrigado. Só uma pequena nota sobre a introdução, que tem a ver, evidentemente, que eu não, quando disse aquela frase, não estava a ver com aquilo que até o direito alemão fala do estado de necessidade probatória, que é alguém, mas tem que existir uma certa ligação entre a pessoa e o ato criminoso que está em causa. Exemplo, alguém que vai ser corrompido e leva um gravador e grava a conversa, porque é a única forma que tem de demonstrar que foi praticado um ato de corrupção, e evidentemente que isso tem que ser aceito como meio de prova, porque há aqui um interesse maior do Estado na comparação dos bens que estão em causa em valorar. Não sei se alguém que só se dedica a uma prática criminosa variada e que, sem querer, vai ter a crimes praticados por outros, se caberá nesse conceito. Quanto à questão, eu não falaria entre a questão de ser megaprocessos ou não megaprocessos, porque alguns processos, mesmo que seja só o objeto bem definido, serão sempre mega, ou seja, quando os visados sejam determinadas pessoas, o processo, até pelo sistema processual penal que temos, vai permitir que ele nunca seja muito célere. Agora, evidentemente, há noções, e até a propósito, o sindicato, no próximo congresso, um dos temas que vai trabalhar é a gestão do processo, porque é algo que, evidentemente, o Ministério Público tem que trabalhar e muito. Eu vejo com alguma dificuldade, eu sempre aprendi, e por isso eu não me revejo quando isso não acontece, que eu, quando recebo uma denúncia, um auto de notícia, eu tenho que definir um objeto de processo e devo manter fiel a ele, até ao final. Se aparecem outras coisas ao longo do processo que não estão no meio daquele objeto processual, eu tenho que separar e fazer investigações à parte. Porque o ideal, evidentemente, era que juntar tudo, até porque o direito penal isso obriga, porque diz que um arguido que durante uma fase da sua vida pratica uma série de crimes, deve ser objeto de um julgamento único, até para que isso seja valorado em termos de pena. Este é o nosso sistema teórico. Mas na prática tem que existir bom senso, que um processo gigantesco é necessariamente, quando tem vários objetos processuais, vários arguidos, é impraticável e não garante aquilo, e aqui está. Isto é uma questão de equilíbrios. A justiça em tempo útil é um valor que tem que ponderar quando alguém está a fazer uma investigação. Ou seja, não adianta fazer uma investigação, até pode ser bem feita, mas se demorar 10, 15 anos, já pouco será justa, porque a reação criminal, quando surgir, já mesmo em relação aos próprios arguidos, se eles até essa altura mantiveram até um comportamento correto, mudaram a sua trajetória de vida, que pena é que deve ser aplicado a um arguido destes, 15 ou 20 anos depois. E, portanto, isso sem dúvida. Obrigado.
Obrigado. Mais alguma questão? Doutora Ana Gomes. Não vou falar sobre o assunto, mas acho que mereceria, talvez, num próximo debate, refletirmos também sobre a excessiva invocação do sigilo profissional por parte de determinadas classes profissionais, em particular dos advogados. Porque sabemos que boa parte do encarniçamento, por exemplo, em relação a um denunciante como o Rui Pinto, vem dos advogados que foram, se sentiram alvo de atividades de acesso ilegal e portanto, são quem mais... Ora bem, o sigilo profissional, e esta foi uma das questões que foi muito discutidas no quadro exatamente da elaboração das diretivas anti-branqueamento de capitais e também do whistleblowers, o sigilo profissional tem uma finalidade, que é exatamente ajudar o advogado a defender o seu cliente e não, obviamente, facultar-lhe a cobertura para a participação em todo o tipo de esquemas, de orquestração de esquemas, por exemplo, para a evasão fiscal, para a lavagem de dinheiro, etc. E esta é uma perversão que aqui vemos frequentemente invocada em Portugal. A outra, como já foi há bocadinho bem dita pelo Dr. Eduardo Castro Marques, é a tentativa de invocar o RGPD e, portanto, a proteção de dados para impedir o acesso a todo tipo de elementos, quer no quadro da justiça, mas, sobretudo, da própria administração. São duas perversões que eu penso que não podemos desligar do enquadramento que a proteção dos whistleblowers cada vez mais suscita. Muito obrigada. Já agora, só dizer uma coisa muito simples em relação a isso. Primeiro, uma ressalva. Eu concordo com tudo o que disse o Dr. Adão Carvalho sobre os megaprocessos, mas é preciso perceber que nós só temos megaprocessos porque temos mega corrupção. O problema de base está aí. Ou seja, os mecanismos preventivos falharam à partida, a vigilância das autoridades preventivas falhou à partida e portanto, há sempre... E o sistema de justiça, que devia ser a última linha de defesa da democracia, é muitas vezes a única linha de defesa da democracia. Este é um problema. E depois, eu estou a pensar noutro grande caso que não foi um mega processo e que está nas notícias estas semanas, que é a falência do Banco Privado Português, o BPP. Foi dividido em vários processos, portanto não houve mega processo. E eu não reparei que isso tivesse sido uma garantia de celeridade, que não foi. E pior ainda, assistimos à fuga do João Rendeiro, o principal arguido e ex-presidente do banco, porque os vários magistrados, nos vários processos pequeninos que compunham todo o universo, não viam razão de achar que ele ia fugir no universo de cada caso em particular, mas no somatório percebia-se perfeitamente a razão que ele tinha. E, portanto, falhou aí um mecanismo de coordenação, troca de informação. E, portanto, eu acho que a questão dos megaprocessos é uma de 1 milhão de questões que nós temos que ter sobre a eficácia do sistema judicial. Eu gostava mais que se tivesse a discussão sobre o desenho do sistema. E isto, se calhar, incluía, peço desculpa para os juristas, que já são a maioria dos que nos estão a ouvir, menos juristas a pensar no desenho dos sistemas e, além dos juristas, alguns engenheiros, alguns canalizadores, porque isto tem muitas fugas por muito lado. E, portanto, nós temos que pensar no desenho do sistema e como é que o sistema melhora, como é que o sistema aprende. Temos que pensar na questão dos meios, mas até eu já estou cansado de falar da questão dos meios. Portanto, a questão dos meios já tem que ser colocada no sentido de se queremos ou não dar às magistraturas, nomeadamente ao Ministério Público, autonomia real para terem os seus próprios meios em vez de andarem a pedinchar, porque nós termos um estatuto de autonomia do Ministério Público na Constituição e nas leis, de suposta grande autonomia ou de autonomia total e depois é a autonomia da mesada, isso é um boicote completo não só à eficácia do Ministério Público, mas ao funcionamento do próprio Estado de Direito. Obrigado. Penso que devemos terminar aqui, face ao adiantado da hora. Temos que almoçar. E então quero agradecer a elevada qualidade das exposições que foram feitas e do debate e, de certa maneira, um painel dentro de horas. Portanto, agradeço aos participantes tudo isto. Obrigado. Queria só deixar
queria só deixar 2 notas. Uma é que o almoço vai ser servido no piso 2, à semelhança do que aconteceu ontem, portanto é só subir aquelas escadas. E regressamos então porque houve aqui uma derrapagem, vou-lhe chamar assim de 15 minutos, regressamos então 15 minutos depois da hora que estava inicialmente prevista, portanto às 2h45, para o painel Associativismo e Sindicalismo de Classe em prol do combate às desigualdades. Bom almoço.